Bom, e nesse encontro a gente vai falar das propriedades da matéria, né? Sabemos que a matéria possui propriedades gerais e específicas. As propriedades gerais da matéria são aquelas comuns a todo tipo de corpo. A massa e o volume são exemplos, pois são comuns a todos os corpos, independentemente de sua composição. As propriedades específicas da matéria são aquelas que dependem da matéria, de que é composto o corpo. Okay? A densidade é um exemplo da propriedade específica. Né? Você tem dois tipos de material. Qual a densidade deles? Vai depender disso aí, para identificar as propriedades específicas. Massa. A massa é a propriedade relacionada com a quantidade de matéria que o corpo possui. Okay? Você mesmo, qual a sua massa corporal, qual o seu peso? Então isso aí vai depender dessa matéria. A massa dos corpos é medida diretamente por meio de um instrumento chamado balança. A gente tem que subir na balança para saber quanto nós pesamos, qual é a massa, né? A unidade de medida é o Sistema Internacional de Unidades, que a gente representa com CI maiúsculo, é chamado de quilograma, né? Para medir a massa de um corpo, a gente vai utilizar o quilograma. O volume de um corpo é a medida do espaço que ele ocupa, o que pode ser determinado pelas suas dimensões, né? Qual a dimensão do volume? Aí vai depender um pouco do recipiente. Por exemplo, o volume de um sólido geométrico, como um cubo ou um paralelepípedo, é obtido pela multiplicação das medidas da altura, largura e profundidade, ou seja, o comprimento. Uma caixa d'água, né? Para saber o volume, você multiplica a altura dela, a largura e o comprimento, ou a profundidade, né? Num sistema internacional de medida, a unidade de medida do comprimento é o metro. Para o volume, a unidade de medida a gente vai chamar de metro cúbico, porque a gente está utilizando 3 medidas, né? Que já foi falado. Altura, largura e profundidade. Ainda é comum utilizarmos no dia a dia as unidades de medida litro, se a gente está falando de volume, então tem um litro ou o mililitro, para nos referirmos, né, a esse volume, ao volume do corpo. O volume de 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, ou 1 milhão de mililitros. É o caso da caixa d'água, aquela caixa tem 1 litro, então ela tem 1 metro cúbico. Penetrabilidade, quer dizer, os dois corpos não podem ocupar o espaço ao mesmo tempo, né? Então, se você tem um recipiente com água, um copo com água, e coloca uma preda dentro, se ele já não estiver no limite, ele vai transbordar, ok? Não vai nunca ocupar o lugar ao mesmo tempo. A densidade. Densidade é a razão entre massa e o volume de um corpo, em determinadas condições de temperatura e pressão. Ou seja, essa razão, a divisão, né? A razão que a gente chama de divisão. Matematicamente, a densidade de um corpo, a gente vai sempre representar com a letra D, com a letra minúscula, densidade D, divisão, o resultado da divisão. A massa, a gente vai letra M e o volume, letra V. Então, vocês podem observar, ó, D é igual a massa sobre o volume, né? A densidade é igual à razão entre a massa e o volume. Então, calculando a densidade, ó, para esclarecer a relação entre massa e volume na determinação da densidade, a gente já deu um toque antes, a gente pode recorrer a um exemplo, comparar dois cubos de mesmas dimensões, mas de materiais diferentes. Se nós pegarmos 2 cubos idênticos, só que um de madeira, o outro de ferro, né?
A gente vai observar que eles vão apresentar a densidade diferente. Por que isso vai acontecer? Porque ele tem uma massa diferente. O peso dele é totalmente diferente. Então aí vamos trabalhar com alguns exemplos, né? A densidade de massa e volume. Mais uma vez a formulazinha. D é igual à razão de M sobre V. E para o primeiro exemplo tem, ó. Se um corpo tem a massa de 500 gramas e um volume de 25 centímetros cúbicos, quanto vale sua densidade? Aí eu vou pegar a razão. 25, ou melhor, 50 por 25 igual a 2. E você observa que são duas unidades de medida. E tem que colocar no resultado. 2 é igual a 12 grama sobre centímetro cúbico. Ok? No segundo exemplo, se um cubo tem a massa de 20 gramas e um volume de 5 centímetros, melhor, 5 centímetros cúbicos, vou fazer o mesmo processo, vou dividir 20 por 5, vou ter o resultado 4. Lembrando a unidade de medida, G sobre cm ao cúbico. E por fim, calcular a razão da massa de um objeto constituído de outro maciço, cuja densidade é igual a 20 gramas por metro cúbico e o volume igual a 25 metros cúbicos. Observe que agora eu quero saber a massa. Eu tenho a densidade, que é 20, e tenho o volume igual a 25. O que é que eu vou fazer para achar a massa? Eu vou modificar na fórmula onde eu vou multiplicar 20 vezes 25 igual a 500, ok? Lembrando que as duas unidades de medida, como eu estou trabalhando com massa, eu vou te entregar agora em gramas. E há um pouco do material sólido, né? A matéria pode se apresentar em diferentes estados físicos, como sólido, líquido e gasoso. O exemplo do sólido, ele ainda pode estar de forma organizada, juntinha, de forma organizada, ou pode estar de forma desorganizada, completamente espalhada, como vocês podem observar na figura. O líquido, né? Propriedade específica, a volatilidade, né? Associada à facilidade com que ele se evapora. Aí um bom exemplo aí é o álcool, né, que nós estamos sempre usando, o álcool em gel, né, e o acetona, ok? Então você observa, a gente está utilizando sempre o álcool e percebe que ele tem a facilidade de evaporar, sua mão vai ficar logo seca. É uma propriedade específica, essa volatilidade, ok? Essa viscosidade está relacionada com a resistência que o material oferece ao escoamento, né? Ou quando você vai despejar água, você pega um copo de água e despeja água, ela vai escoar livremente, mais rápido. Se você for utilizar o óleo, pega um copo e vai despejar o óleo, observa que ele é bem mais lento, ok? Mais grosso. Então tá aí, ó. O líquido com forte atração, no caso do óleo, entre suas partículas, apresenta maior viscosidade, ok? Então esse óleozinho, o lubrificante, essa intensidade dele a gente chama de viscosidade. Densidade não tem nada a ver com densidade, ok? Viscosidade. Por fim, o estado gasoso, né? Forma e volume, né? Eles variam de acordo com o recipiente, né? Eles ocupam todo o volume disponível. Assim, se o volume do recipiente aumenta, ele se expande. Se o volume diminui, ele se comprime. Aí você pega um copo, esse bem graúdo, descartável, tá cheio de líquido, cheio de água ou outra coisa qualquer. Se você colocar numa garrafa, ele vai ter outro volume.
vai ocupar tudo, ok? Se for numa vasilha maior, ele vai ocupar o formato, só que vai ficar bem expandido, ok? Na garrafa, dependendo da garrafa, se couber tudo, mas ele vai se comprimir, se o espaço for diminuído, ok? E por fim, eu deixo aí no próximos blocos, 2 blocos, umas atividades para a gente praticar, treinar um pouco, ok? 5 exercícios, ok? Sucesso a todos!